Então, como um ministro, né, da palavra e religioso, você obviamente ora, né? Você obviamente tem a sua busca ter, né, suas experiências com Deus e tudo. Como é que você põe à prova, né, que Deus está falando com você, né? Ou qualquer outra experiência religiosa, né? E também estendendo isso para quais são os seus conselhos para as pessoas que sofrem do mesmo problema, né? Como elas podem diferenciar de uma experiência realmente com Deus, né? Uma voz de Deus ou simplesmente um dom, né? E a doença em si, né? Como é que a gente, o que você usa, né? De régua para dizer, não, até aqui é esquizofrenia, daqui para cá não é. Uhum. Assim, eu tenho um ponto de vista diferente em relação a Deus falar comigo, né? Eu nasci em berço pentecostal, mas eu sou luterano hoje, né? Passei fora da igreja. Quando eu voltei, eu fui para a igreja batista. Fui muitos anos da igreja batista. E era uma igreja batista tradicional, não era renovada, né? Então, assim, eu me encaixava mais na igreja batista. Não tenho problema nenhum com a Igreja Batista até hoje, né? Graças a Deus. Assim, eu amo o pessoal da Igreja Batista. Eu discordo de uma outra coisa da Igreja Batista, mas de resto, cara, assim, eu acho que eu sou o luterano mais batista que tem. Porque eu amo muito a Igreja Batista, mas eu não concordo com a visão memorialista deles, a cristologia, algumas coisas assim. Então, assim, quando eu era pentecostal, quando eu era criança e adolescente, né, antes de eu sair, depois voltar, eu buscava muito, né, experiências sensoriais, assim, de sentir as coisas, de ouvir a voz de Deus. E eu lembro que eu estava na igreja que eu não vou falar porque talvez eu tenha que falar algumas coisas negativas que aconteceram lá e eu não quero que as pessoas pensem que a igreja em si é ruim, entendeu? Então, para evitar qualquer entendimento errado dessa denominação, porque ela tem coisas boas e ruins como todas. A minha experiência lá foi ruim, infelizmente. Foi muito boa no começo, depois se tornou ruim. Mas não quer dizer que toda a denominação seja ruim. Então, não vou falar para evitar problemas. Mas eu lembro que eu estava lá e aí eu estava na igreja lá orando e aí foi a primeira vez assim que eu acreditei que estava ouvindo a voz de Deus, que eu comecei a ver um monte de fogo assim espalhando assim, umas luzes que parecia fogo. A coisa que eu mais vejo é luzes, né? E aí umas luzes assim. E aí eu ouvi a voz, né? Eu te darei as nações por herança, que é um clichê no meio evangélico. Quem é evangélico sabe, né? É um clichê que fala. E aí eu pensei que era Deus que estava falando comigo. E aí eu botei, e aí ainda recebia profecias, é meu cachorro atrás fazendo barulho. Eu ainda recebia gente falando para mim em profecia de que Deus ia me enviar para as nações, que também é uma coisa bem clichê no meio cristão, acho que todos os evangélicos ouviram essa profecia, né? E aí eu achava que eu ia ser missionário pelo mundo todo e tal, né? Que não aconteceu. E aí já era a esquizofrenia. Só que aí depois, quando eu parei e voltei, meu entendimento sobre isso mudou. Eu creio sim que Deus pode falar com as pessoas, não vou falar que isso não acontece, mas comigo nunca aconteceu. E eu também nem faço questão de uma experiência sensorial, entendeu? Eu prefiro ir pelo que está na Bíblia, né? Então, assim, e também eu interpreto como Deus cuidando de mim, me ensinando através das coisas que acontecem no dia a dia, né? Essa live mesmo, para mim, o Júlio sabe os problemas que eu tenho com isso, né? Então, para mim, foi difícil pensar, aceitar, fazer aqui. Eu creio que Deus está falando comigo através dessa live também, entendeu? Então, assim, nesse sentido, eu creio que Deus me ajuda a entender, Ele cuida de mim e me ajuda a entender as coisas. Agora, ouvir a voz dele,
E isso nunca aconteceu comigo e eu nem faço questão. Para mim, tanto a Bíblia quanto esse cuidado que ele tem para mim já são suficientes. Mas eu acredito que ele pode falar sim. Quem sou eu para dizer que não, né? A Bíblia fala que para a gente ser hospitaleiro, porque pessoas foram hospitaleiras com outras pessoas e receberam anjos, né? Então, Deus pode falar com as pessoas através de anjos e tudo mais. Mas comigo não, que eu me lembre, nunca aconteceu. Para mim, todas as vozes hoje que eu ouvi foram em relação à esquizofrenia. É questão de diferenciar, porque assim, existe a questão da necessidade, sabe? Por exemplo, as pessoas... de repente a pessoa vai fazer uma viagem, né? Que nem eu estava vendo um rapaz que ele sobreviveu a um acidente aéreo nos anos 80. E aí ele falou que uma aeromoça ficou insistindo muito para ele mudar de lugar, porque ele tinha, onde ele estava, ela falou que porque ele tinha problema de deficiência física, e ali onde ele estava seria menos confortável. E aí a aeromoça chamou ele para mudar de lugar, ele falou, não precisa, só que ela insistiu muito. E aí ele mudou. Então, assim, Deus cuidou dele nesse sentido. Deus queria que ele vivesse e falou com ele através da aeromoça, né? Então, existia um plano de Deus naquilo, né? Então, assim, se é umas coisas que são, tipo, muito clichês, que nem eis que te darei as nações por herança, que eu ouvi quando eu tinha 11 anos de idade nessa igreja, isso está na Bíblia, por que Deus vai falar isso comigo? Isso, tem que ser sempre na língua de João Ferreira de Almeida, né? Sempre na língua de João Ferreira de Almeida, né? Então você percebe... Modernismo. Quando as coisas são muito padronizadas, né? Eis que te digo, tipo... Eis que te digo hoje. Não é Deus. Então, se é uma coisa está dentro do padrão, do que já acontece muito, com frequência, com certeza não é Deus. Se você ouvir alguma coisa, o fato de você ter uma alucinação não significa que você tem esquizofrenia. Ou existem outros problemas que dão esquizofrenia, né? Pessoas bipolares, epilepsia, que eu falei. E às vezes a pessoa não tem doença nenhuma e ela pode ter uma alucinação. De repente ela está desidratada, de repente ela está numa situação que provoca alucinações, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Que se às vezes a gente está tendo uma situação, não diria que é uma doença, porque às vezes a pessoa não está doente, ela está totalmente saudável, mas acontece, né? Nem todo mundo que espirra está resfriado. Então, você de repente você está andando na rua e espirrou, você não está doente. Você simplesmente teve um probleminha ali na hora e já passou, entendeu? E a alucinação pode ser, ou o delírio pode ser a mesma coisa.